Padre Fábio, assisto frequentemente a Canção Nova e estou com uma dúvida e uma dor no coração. Minha esposa está se divorciando de mim. Eu não queria isso para a minha vida, em especial porque tenho um lindo filho de 2 anos e 8 meses, mas ela quis o divórcio de qualquer forma. Preciso saber se posso participar do sacramento da Eucaristia e da confissão normalmente, ou se há algum tipo de restrição. Não, meu filho, a restrição só existe se você estabelecer um novo vínculo, um novo casamento. Se você está separado da esposa, mas está vivendo a sua vida enfrentando essa dificuldade, né? Esse momento difícil, sozinho, tentando reconstruir a sua vida, você não está privado de absolutamente nada. A igreja só faz a restrição quando existe a construção de um novo vínculo, de um novo relacionamento. E volto a dizer, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Muita gente fica achando que perdeu toda a possibilidade de participar da igreja porque a vida de casado não deu certo. Volto a dizer, nós temos a possibilidade de continuar participando, e mesmo porque a nossa participação é fundamental para que a gente continue no caminho certo. Padre Fábio, tenho uma amiga muito controladora. Ultimamente ela cortou o relacionamento com uma amiga que nós tínhamos em comum e agora quer que eu corte também. Como fazer para conviver com uma pessoa tão possessiva? Um problema, né? Porque quando a gente começa a permitir que o outro invada territórios que não pertencem a ele, ele vai continuar invadindo. E o relacionamento de amizade precisa ser muito, muito cuidado. A gente precisa ter cuidado com o vínculo, a gente cuidar dos amigos que a gente tem, né? Cuidar com carinho, com amor, dar atenção, mas a gente também precisa cuidar para que o outro não invada um território que não é dele. Essa é uma regra para todo relacionamento humano, minha gente. O tempo todo nós precisamos nos policiar para que a gente não entregue ao outro direitos que ele não pode ter. Amizades possessivas, por exemplo. Isso é horrível. Porque uma amizade possessiva, ela vai estrangular a gente vai ficar sufocado, né? O outro daqui a pouco está achando, porque é seu amigo, que ele pode tomar conta de você. Isso não é verdade. O verdadeiro relacionamento, aquele que está baseado no amor e no respeito, ele vai ser sempre um relacionamento que vai fazer crescer, nunca decrescer. Não é justo, porque ela perdeu o vínculo com aquela pessoa, que ela agora venha determinar que você perca também. Isso não é nem maduro, né? A amizade, ela precisa amadurecer. Todo relacionamento humano precisa ser cuidado, volto a dizer. É uma tendência muito natural na vida humana que a gente queira tomar conta da vida do outro, que a gente tome posse do outro e que a gente o faça viver de acordo com a nossa vontade. Isso acontece na relação de pai e mãe, pai e filho, marido e mulher, namorado, amigos, irmãos. Onde existe o vínculo humano, existe o risco desta invasão de território. Eu sou um território, o outro também é um território. Quando eu permito que o outro venha colocar sobre o meu território o seu comando, quando ele começa a dar ordens na minha vida, eu estou deixando de ter a inteireza daquilo que eu sou. Eu estou perdendo essa inteireza. E às vezes a gente faz isso em nome do amor, né? Às vezes a gente perde a inteireza achando que o amor é isso. A gente até justifica isso, em nome do amor. Não. O amor é o contrário. Quando o outro me ama e participa da minha vida, ele vai o tempo todo me ajudar a tomar posse do que eu sou. Ele vai me promover. Ele vai me ajudar a ser mais. Está aqui o livro Quem Me Roubou de Mim. Dá uma focalizada ali para nós, Jorge. Alguém mostra ali. Este livro eu trabalho justamente esses conflitos, né, que são próprios dos nossos relacionamentos. Todo mundo, de vez em quando, corre o risco de ser roubado de si mesmo. O título do livro já é intrigante, né? Quem me roubou de mim? Vez em quando nós somos roubados.
De vez em quando você é roubado de você mesmo. Como é que nós identificamos que houve este sequestro da nossa subjetividade? Quando eu identifico que estou tendo dificuldades de decidir por mim mesmo, que eu já não sei mais viver sem dar ao outro a oportunidade de comandar a minha vida, e muitas vezes fazemos isso, volto a dizer, em nome do amor. Ah, mas ele gosta tanto de mim, ele é tão especial na minha vida, eu sou tão especial na vida dele, que a gente já não sabe mais viver um sem o outro. Tudo bem, é até bonito a gente identificar que na vida a gente não pode mais viver sem a presença do outro. É interessante a gente ter vínculos que nos dão essa garantia de que eu sou necessário na vida do outro e que o outro é necessário na minha vida. Mas é preciso haver um equilíbrio no momento em que nós dizemos isso. Ao dizer que eu não posso mais viver a minha vida sem você, eu tenho que estar consciente que isso só é possível porque eu reconheço o seu valor, mas ao reconhecer o seu valor na minha vida, eu não estou precisando esquecer do meu. E é por isso que amar e ser amado é, antes de qualquer coisa, a posse de si mesmo. Eu só posso me oferecer ao outro à medida em que eu me possuo. Só pode dispor de si aquele que já se possui. É como eu querer, olha, eu vou te dar esse livro aqui. Mas aí alguém fala, mas esse livro não é seu. Como é que você vai dar ao outro alguma coisa que não lhe pertence? É assim? E é interessante, minha gente, porque a vida humana é uma experiência, ela é complexa nesse sentido. Nós precisamos viver o tempo todo a busca desta posse. Não é fácil a gente ser dono da gente, não. É muito fácil a gente se vender, ou a gente ser roubado, ou a gente perder o prumo. Por quê? Porque afetivamente a gente fica dependente do outro. É claro que no mundo dos afetos a gente acaba dependendo um do outro. Mas quando eu digo de dependência afetiva, eu falo daquele sentimento doentio que nos estraga ou que nos impossibilita de ser quem a gente é quando o outro não está por perto. Ou então aquele que vai depender eternamente da aprovação do outro. Não consegue dar um passo sem que o outro tenha dado uma opinião. Tudo isso é muito perigoso. O amor, ele tem que gerar autonomia. Na educação nós identificamos isso, não é? Uma criança, à medida em que ela é amada pelos pais, ela está sendo fortalecida na sua capacidade de ser dona de si mesma. Volto a dizer da história da Aline, que tem medo do que o mundo vai fazer com o filho dela que tem síndrome de Down. Quando a gente educa os nossos filhos, quando a gente dá a eles esse fundamento, quando a gente os ama de verdade, quando a gente fundamenta na estrutura do caráter do nosso filho essa segurança, é justamente para que ele tenha condições de dar-se aos outros no momento certo. Eu achava interessante quando estudava na faculdade, né? Eu fiz faculdade de filosofia e tinha uma carga horária bastante extensa de psicologia, que a gente fazia essa área, como é que chama isso? Não era bacharelado, era licenciatura. E na licenciatura a gente tinha uma carga de psicologia da educação, dada pela minha querida Udi, uma das professoras mais brilhantes que eu encontrei pela vida. E a Udi nos falava sempre disso. Como é importante a gente identificar que existem momentos da vida humana em que o ser humano não é capaz de se dar. Um recém-nascido, por exemplo, ele é cheio de necessidades. Não espere amor de um recém-nascido. Não é verdade? O recém-nascido ele precisa de cuidado, ele não é capaz de cuidar de ninguém. É aquela fase da vida em que todas as setas estão voltadas para nós. Nós somos o centro do mundo e nós precisamos desse cuidado, porque senão a gente morre. Nós nascemos cheios de precariedades. Então, afetivamente, a criança, ela precisa de total atenção. Agora, à medida em que essa criança vai crescendo e amadurecendo, essas setinhas algumas já começam a se voltar para fora. Ela já começa a ser capaz de dar afeto. Ela já começa a ser capaz de dar atenção para o outro, de perceber o outro.
E à medida que a gente vai amadurecendo, essas setinhas precisam se voltar cada vez mais para fora. Nós vamos perdendo a necessidade de receber tanto e a gente vai começando a ser capaz de oferecer um pouco mais. Eu acho que o equilíbrio é o melhor lugar para se viver. Eu recebo e ofereço. Deve ser muito triste viver só para oferecer. E deve ser muito triste viver só para receber. O tempo todo, o equilíbrio dos afetos é que traz a qualidade para a vida humana. Aí pode ser que você esteja pensando, eu estou achando que eu estou só dando afeto. Não estou recebendo. E aí você descobre que você tem uma lacuna. E que alguma coisa está errado nos seus relacionamentos. Muitas mulheres frustradas, muitos homens frustrados, sem saber por quê. De repente, está assim. Está dando afeto demais, está precisando amar muito e não está tendo o reabastecimento desse amor. Isto é, está oferecendo e não está tendo alguém que possa lhe oferecer. Isso é danoso. O contrário também é prejudicial. Quando eu recebo demais e não dou nada a ninguém. Do ponto de vista afetivo, é aquele buraco que nunca tem fundo, né? Você conhece pessoas assim. Pode amar, ela pode receber, ela recebe atenção, mas ela nunca está satisfeita com o tanto de amor que está recebendo. É o egoísta. E é altamente prejudicial na vida quando a gente estabelece vínculos com pessoas egoístas. Ou então é altamente prejudicial também quando a gente se pendura naquele que vai nos dar, que vai nos fornecer, que vai suprir e vai nos imobilizar para as respostas que nós precisamos dar para a vida. É assim. Minha gente, os nossos conflitos muitas vezes estão situados aí. Quando nós oferecemos demais e não recebemos, ou quando recebemos demais e não oferecemos. E às vezes na vida você encontra algumas pessoas que são facilmente amáveis, né? Tem gente que é fácil você amar, não precisa de muito tempo. E geralmente quem tem essa facilidade de ser amado precisa tomar muito cuidado para não se tornar incapaz de amar. Porque aí faz a experiência do amor fácil, todo mundo gosta muito facilmente dele e ele não precisa fazer muito esforço para poder amar o outro. Por quê? Porque ele está recebendo. E aí ele fica um ser humano manco, que só recebe. E porque só recebe, vai se transformando num monstro à medida que a vida vai passando. Aí você tem aquele velho insuportável, que ninguém dá conta dele. Por quê? Porque num determinado momento da vida, todo mundo se voltou para ele, ele só recebeu afeto e deixou de oferecer. Minha gente, nós, por exemplo, que trabalhamos, que somos muito conhecidos, nós que somos públicos, nós temos que tomar esse cuidado o tempo todo. Sabe por quê? Porque muito facilmente a gente pode se desprender da responsabilidade de amar. Porque a gente vai sendo muito amado, muita gente começa a gostar da gente, muita gente querendo estar do seu lado, e daqui a pouco você esquece de fazer o seu esforço para conquistar, para fazer bem ao outro. É por isso que uma boa dose de realidade faz bem a toda a pessoa. Sobretudo quando nós somos retirados demais da nossa realidade. Ainda hoje nós estamos conversando isso, né? Eu, a Lourdinha e o Everson antes de vir para cá. A gente estava sentado numa mesa toda bonita, toda chique, né? Aquela prataria que você não sabe nem para onde pega, na casa de uma amiga muito chique que nós temos. E aí, a gente começou a rir daquela finesse toda que estava ali. E aí eu brinquei com os dois. Falei, pois é, amanhã cedo, ou mais tardar à noite, nós vamos estar lá em casa, nós mesmos fazendo o nosso mexido. Comendo arroz, feijão e ovo. E aí a gente começou a rir e a gente disse, e felizes do mesmo jeito. Porque isso é muito bom. A gente saber apreciar essa vida que de vez em quando nos dá uma oportunidade de uma comida mais, né, mais bonita, uma mesa bem feita, mas quando a gente voltar para casa, para aquela nossa simplicidade, a gente continuar sendo feliz, é essa dose de realidade.